Sim, eu fui até a Capcom. E sim, dessa vez eu não só entrei, não só passei pela porta giratória deles, como ainda tive uma reunião com o produtor da franquia Resident Evil. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a minha visita na sede da Capcom em Osaka. Sim, gente, é verdade, não é bait, é tudo real. Inclusive, eu contei muito da viagem e também a gente comentou bastante sobre essa minha ida na Capcom em uma live que eu fiz pouco depois de ter voltado para o Brasil. Eu contei bastante coisa lá, contei todo o processo de viagem, porque em 2023 eu fui para o Japão, só que eu tinha recém terminado meu tratamento de câncer, então meu organismo estava meio zoado, e aí eu fiquei muito doente. Então o pessoal estava preocupado, né, comigo dessa vez, se eu só estava bem e tudo. E aí eu acabei contando também alguns pormenores da viagem em si, alguns pormenores de Japão também e tudo mais. Então, lá naquela live de 4 horas, eu conversei bastante coisa, mas eu quero sintetizar sobre a visita na Capcom neste vídeo aqui. Eu sei que o público de live de vídeo não é o mesmo, então vamos agradar a todos. Antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para você já se inscrever no canal se você não for inscrito, já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo também com os seus amigos, porque fofoca boa é fofoca compartilhada, não é verdade? E se você gosta do trabalho que eu faço, tanto aqui no YouTube quanto também no nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com, onde tem muitos outros conteúdos de Resident Evil que você pode consultar, eu vou te convidar a considerar a possibilidade de se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se o botãozinho não estiver aparecendo para você, tem um link na descrição também, ou na tela final desse vídeo. A partir de R$ 2,99 por mês, você ajuda para que este canal continue existindo, para que o Database continue existindo. Então, eu agradeço demais a sua consideração, agradeço muito se você se tornar membro e aproveitar os nossos benefícios, principalmente esse canal continuar existindo. E vamos lá, né? Como foi que eu fui parar no Japão? Fazer que nem aquelas blogueiras, né? Você piscou e eu estou em Tóquio, você piscou e eu estou em Osaka. Ai, meu Deus, como eu queria que a vida fosse fácil assim, né, gente? Mas como que apareceu essa oportunidade de ir para o Japão e ir na Capcom principalmente, né? Bom, vamos lá, eu vou tentar resumir um pouquinho, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir os principais pontos a respeito disso, tá, gente? Como eu disse para vocês, eu fui para o Japão em 2023, logo depois do fim do meu tratamento de câncer, eu tive câncer de mama, né? Então, meu organismo ele ainda não estava muito legal, e eu sinto que apesar de ter aproveitado muito da viagem, eu queria ter explorado e feito algumas coisas diferentes. Então eu falei, não, eu quero voltar. Logo depois que eu voltei, eu falei, não, eu ainda quero voltar pro Japão, não sei daqui quanto tempo, mas eu quero voltar. A minha ideia era, tipo assim, depois de uns 4 anos, sabe, voltar pro Japão. Porém, contudo, entretanto, ano passado eu tive uma reunião com o pessoal da Capcom do Japão e dos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi uma reunião por Zoom que foi organizada pelo pessoal da Capcom Latam, né? Capcom Brasil / Capcom Latam, que é a Capcom da América Latina. E eles pegaram um criador de conteúdo de cada uma das franquias, das maiores franquias da Capcom, para falar sobre comunidade, sobre meio que ouvir um pouco dos fãs, e também porque eles nunca tinham vindo para o Brasil, né? Então eu acho que como o Brasil é um mercado que está crescendo cada vez mais na indústria dos games, né? Eles acharam legal vir para cá e fazer essa reunião com esses criadores. Eu sou uma criadora de conteúdo de Resident Evil, então o nosso foco foi falar de Resident Evil. Obviamente eu não posso falar tudo, né, que foi falado nessa reunião e tudo mais, mas basicamente a gente conversou muito sobre comunidade. Vamos deixar assim também, a gente conversou muito sobre comunidade e sobre ouvir a voz da comunidade, tá? E aí,
durante essa reunião surgiu o assunto de que eu já tinha ido para o Japão e que eu fiquei lá do lado de fora tirando um monte de fotos, e aí eu brinquei, falei, poxa, pena que não me deixaram entrar. E aí o pessoal lá falou, não, mas então faz o seguinte, quando você for de novo, você vai poder entrar. Aí eu encarei aquilo como um convite, né? Eles estenderam essa nossa reunião pra gente continuar essa reunião quando eu fosse de novo, só que na sede. Pra isso existe a agiota. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Vocês não façam essas loucuras de se envolver com a Jota. Eu não me envolvi com a Jota, foi só uma brincadeira, tá? Mas, no fim das contas, eu já tava pensando a respeito, e aí eu comecei a ver, assim, de bobeira, promoções, né? Comecei a monitorar os preços de passagem pro Japão. Isso desde quando eu voltei, em 2023. E aí, quando chegou em abril do ano passado, eu comprei passagem. E então foram meses e meses e meses de reuniões com a Capcom Brasil para a gente poder organizar essa parte 2 da nossa reunião lá na sede em Osaka. Então a gente começou a ver questão de agenda deles e tudo mais, quem que iria estar na reunião e tudo mais. E também a gente começou a falar sobre a possibilidade de fazer um tour dentro do prédio, coisas assim. Gente, eu tinha minha expectativa muito baixa em relação a... Aí lá eu pensei, cara, é capaz de ser uma coisa que pode durar 10 minutos e é isso aí. Muito obrigada por ter vindo, tire fotos aqui e valeu, falou, sabe? Algo assim. Pensei, alguém da reunião vai me receber lá e a gente vai bater um papo e é isso aí. Mas o que aconteceu foi muito maior do que eu esperava, e o produtor da franquia, Masachika Kawata, me recebeu junto com 2 rapazes da equipe de marketing. Pessoal, 2 coisas que eu quero deixar muito claras e eu acho importante reforçar quantas vezes for preciso, tá? Essa visita na Capcom não foi paga por eles. Eles não pagaram a minha viagem, eles não pagaram meu hotel, eles não pagaram meu deslocamento para Osaka, não pagaram absolutamente nada. Não foi uma viagem patrocinada. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Saiu tudo do meu bolso, tá bom? Saiu tudo do meu bolso, do bolso do Teteus. Eu tava falando para vocês que a gente ia tirar férias desde janeiro, e a gente realmente foi para tirar férias e aproveitar para fazer essa reunião acontecer, tá bom? Eles não pagaram nada. Outra coisa também, gente, é que a Capcom não costuma fazer esse tipo de coisa. O prédio deles não tá aberto para visitação, obviamente, senão eu teria entrado em 2023, ou talvez não. Talvez eles tenham achado que eu tinha cara de louca, não sei. Mas o prédio deles não tem área de visitação, não é aberto para visitação, não tem uma loja lá dentro, nada do tipo, tá? Então, essa minha ida até a sede da Capcom, e isso eles também deixaram muito claro, é algo bem excepcional. Porque foi realmente uma extensão da reunião que nós fizemos em 2024, no ano passado, tá bom? Então foi de negócios mesmo. Foi pra gente continuar, fazer uma parte 2 dessa reunião, só que agora em loco. E com o produtor da franquia Resident Evil. Até hoje eu não acredito. Dessa vez, eu cheguei lá, entrei na recepção, pleníssima, falei em japonês na recepção que eu tinha uma reunião. Eu deixei pra gravar depois que eu saísse do prédio. Porque o segurança, gente, só na dúvida, o segurança não achasse que eu sou uma maluca. Quer dizer, na verdade ele ia ter certeza, entendeu? Então eu tava do tipo pleníssima, fingindo costume, fingindo ser uma mulher de negócios, e é isso. E esse prédio que eu visitei, uma curiosidade, é que ele é um prédio muito mais ali de administração, tá? Eles não desenvolvem os jogos nesse prédio. A Capcom parece que tem 3 prédios, só em Osaka ela tem 3 prédios, parece que ela tá construindo mais um, e aí depois esse prédio
de administração, eles vão passar para o prédio novo, e esse outro prédio, não sei se eles vão ou realmente fazer outras coisas lá, ou se vai deixar de ser da Capcom, mas eles disseram assim para mim: quando você vier de novo, estaremos em outro prédio. Já considerei como um convite para eu voltar. É isso. E então eu fui recebida numa sala de reunião por 2 rapazes muito queridos, muito legais do marketing, do departamento de marketing. Um falava só japonês e o outro estava fazendo uma ponte ali de tradução do japonês para o inglês, porque, gente, meu japonês de centavos, eu não conseguiria manter uma conversa, né, com eles inteira em japonês. Mas eu falei para eles também, porque o rapaz estava se esforçando muito, gente, para falar japonês e inglês, e teve uma hora até falei assim pra ele: olha, bebe uma água, você tá falando bastante, né, e tal. Então, eu falei pra ele: da próxima vez que eu vier, estarei falando em japonês pra não te dar tanto trabalho. E ele deu risada, obviamente. Então, eu vou voltar a estudar japonês, porque eu tinha parado. Eu vou voltar. Na verdade, eu já tô dando os meus passinhos ali, já voltei, já tô dando alguns passinhos aí. Mas eu quero voltar oficialmente a estudar japonês, porque... gente, deixaram ali, falaram: não, ó, quando você vier de novo, a gente vai estar em outro prédio. Então, assim, pra mim, eu já tô convidada, tá? Desculpa, eu vou. E aí eles falaram assim pra mim, a gente tava bebendo uma aguinha, né, e tal, eles chegaram com uma sacola de presentes, que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando todos os presentes que eles me deram, que eram os produtos de merchandising da Universal Studios, né, que tem a Universal Studios Japão lá, que é um parque que fica em Osaka, que todo Halloween, ou quase todo, tem atração de Resident Evil. Então eles me deram a sacola com os produtos dessa atração de Resident Evil da Universal. E aí eles falaram assim, enquanto eu tava olhando a sacola, eles falaram assim: então, o produtor Kawata vai se atrasar um pouco, mas daqui a pouco ele tá aqui. Eu não sabia que o produtor Kawata ia me receber, gente. Eu não fazia ideia de que ele participaria da nossa reunião. Ali, eu fiquei... ah, tá, não, tudo bem? Sabe, eu fingindo costume por dentro, eu tava assim... o produtor da franquia vai vir falar comigo. E não é que o Kawata chegou, e ele chegou, gente, com uma sacola com mais presente pra mim? Porque a gente fez essa reunião no dia 14 de março, que era uma sexta-feira. E nesse dia, 14 de março, iam chegar alguns produtos novos de Resident Evil na Capcom Store, nas Capcom Store do país. E aí ele se adiantou e falou: isso aqui acabou de sair nas nossas lojas da Capcom, eu imaginei que você fosse querer comprar, eu sei que você coleciona, então tá aqui pra você. E aí, gente, depois eu também vou mostrar num vídeo. Foi muito incrível, além desses bonequinhos, né, que eram tipo umas pelúciazinhas que tinha entrado para esse catálogo da Capcom Store, ele também me deu, junto na sacola, 2 camisetas que são de Resident Evil 4, que nunca foram vendidas e que foram feitas só e somente para a equipe de desenvolvimento do jogo. Às vezes, eu ainda acho que eu vou estar conversando com o Kawata e eu vou começar a ouvir a música do meu despertador do celular. Porque vai ter sido um sonho, que não é possível que isso tenha sido real, gente. Mas foi, cara, que loucura, cara. Como é difícil. Às vezes é muito difícil acreditar, sabe? Às vezes é muito difícil. Ah, só um detalhe, né, gente? Eu já conhecia o Kawata-san da E3 de 2016. Onde foi anunciado o Resident Evil 7, e ele é um dos produtores de Resident Evil 7, da franquia em si, né, mas do próprio Resident Evil 7 também. Então, quando a gente se encontrou, ele falou: quanto tempo? Hisashiburi desu. Foi muito legal, né, dele ter lembrado de mim, inclusive Kawata me segue no Instagram. Agora, né, agora a gente já tem até... A gente já se encontrou 2 vezes, eu já entrevistei ele também por texto em outras ocasiões também, então foi bem legal, sabe, poder agora ter essa reunião com ele. Assim, eu não sei se de repente ele também participou da reunião do tipo assim: não, já conheço ela, então não sei se de repente tinham cogitado outra pessoa, enfim, não sei. Mas foi bem legal, assim, sabe, ele ter lembrado de mim.
E aí a gente conversou bastante sobre a viagem, sobre Brasil, né, como é o Brasil e tudo mais. Eu levei presentes para eles também, porque existe esse costume do omiyage, né, que é você dar um souvenir, né, um presente do seu país para a pessoa do país em que você está sendo recepcionado. Então eu levei café, levei paçoquinha, avisei que era amendoim, né, pro caso de alguém ser alérgico. E levei também chocolate Prestígio, porque é chocolate com coco. Eu pensei, cara, mais brasileiro do que isso, e isso também foi decidido muito nas nossas reuniões, né, com a Capcom Brasil. E aí a gente chegou nessa ideia de levar um chocolate que tenha coco, né. Então, olha, Nestlé, fiz propaganda aqui e levei para o pessoal da Capcom lá em Osaka, tá bom? Me nota. Não, brincadeira, eu não posso, porque eu não posso comer glúten. Os chocolates da Nestlé têm glúten. Tristeza. Mas enfim, eles podem, então eu espero que eles tenham gostado. E aí, papo vai, papo vem. Ah, como é que foi de viagem? Ah, quando é que vocês chegaram aqui em Osaka? Ah, vai, né, ali na fofoquinha. Kawata me pergunta, mas então... me conta algumas coisas assim, né, sobre os fãs do Brasil, né, a comunidade brasileira e tudo mais. Então, eu fui questionada sobre visões que a comunidade brasileira tem da franquia e coisas que os fãs gostariam de ver na franquia. E aí, a primeira coisa que eu falei, obviamente, foi sobre a Jill voltar à franquia, né? E aí eles deram uma risadinha, eles sabem, gente, que a comunidade pede muito pelo retorno da Jill em um novo jogo da franquia, então... Ai, gente, já pensou se ela tá no 9? Talvez esse vídeo envelheça igual um leite no asfalto quente do Rio de Janeiro, mas já pensou? Então eles deram uma risadinha e tudo mais. Eu falei, né, que é uma coisa que a galera comenta muito, né, o quanto a Jill tá afastada da franquia há tantos anos e que ela voltou recentemente numa animação, mas que a gente gostaria muito de ver a Jill em um jogo, né, voltando nos jogos. E aí também depois a gente também falou sobre retomar histórias que ficaram inacabadas, né? Ou seja, pontas soltas. A própria história da Jill acabou ficando muito largada. Beleza, ela passou por tudo aquilo no Resident Evil 5 e tudo mais. Agora a gente teve um pouco do vislumbre de quem ela se tornou depois de tudo aquilo. Mas morreu ali o assunto, sabe? E aí depois a gente começou a falar, né? Uma coisa levou a outra. A gente falou sobre as histórias de Resident Evil que ficaram com essas pontas soltas, né? A gente também falou muito sobre trazer personagens que estão na geladeira, trazer eles de volta pra franquia. Então a gente falou da Sherry, falou da Sheva, a gente falou também de fatos, né, da franquia que acabaram ficando muito deixados de lado e tudo mais, então seria legal retomar essas coisas, como por exemplo a Alex Wesker, né, que eu acho que ela seria, particularmente falando, uma excelente substituta para Albert Wesker, porque a gente nunca mais teve nada, né, da Alex Wesker desde o Revelations 2, lembrando que ela foi introduzida no 5, na DLC Lost in Nightmares do Resident Evil 5, como a criança Wesker que o Spencer estava escondendo, e depois ela veio no Revelations 2 e tudo mais, ela tá no corpo da Natália, e isso nunca mais foi retomado. E depois do Wesker, na série principal a gente teve Derek, Carla no 6, teve a mãe Miranda no Village. Cara, eu não vou dizer que os Baker, porque eles também foram meio que vítimas, então vou dizer que, sei lá, a mãe Miranda, sabe? E a gente tem uma Wesker aí solta e nunca mais foi falado a respeito, sabe? Então foi isso que a gente falou, né? Sobre trazer personagens de volta. A gente acabou falando também bastante sobre como alguns aspectos políticos, e quando eu falo políticos é de política dentro do jogo, então Raccoon City, ser controlada pela Umbrella, a corrupção ali do Brian Irons, da polícia de Raccoon City, o envolvimento dele com a Umbrella, o envolvimento da Umbrella com o governo americano, essas conspirações dos jogos clássicos
Eu falei com ele sobre o quanto isso foi se perdendo com o tempo ao longo dos jogos, né? Então, a gente falou um pouco da relação, né, da Umbrella, do governo americano, da BSAA com a ONU, a DSO com o governo, também a DSO é a agência do Leon, no caso. A gente também falou um pouco sobre, justamente, né, que eu tinha falado, essas pontas soltas, acontecimentos grandes dentro da franquia que nunca mais foram mencionados. Então, por exemplo, no Resident Evil 6, gente, eu dei esse exemplo lá, lembrando que eu dei esse exemplo do 6 porque aconteceu no 6 e não para eles fazerem um novo Resident Evil 6. Eu até deixei isso bem claro, né? No Resident Evil 6, o presidente americano morre em um atentado bioterrorista, se transforma em zumbi durante uma reunião, uma palestra numa universidade, para ser silenciado. Então, isso nunca mais foi mencionado na franquia, sabe? É uma coisa do Resident Evil 6, que é um jogo bem controverso e tudo mais, mas que, gente, é um fato muito grande, que na vida real jamais seria ignorado. A gente tá falando da morte do Kennedy, do Lincoln até hoje, sabe? As pessoas falam sobre isso até hoje. E que na franquia Resident Evil isso nunca mais foi mencionado. De novo, eu não falei sobre retomar Resident Evil 6. Eu falei que certos fatos da franquia, certos fatos de um jogo para o outro, nunca mais foram trazidos à tona. E que seria legal a gente ter essas referências de um jogo para o outro, especialmente um fato tão grande como esse, Terra Grigia, sabe? A morte do Adam Bamford, esse tipo de coisa, de repente falar um pouco ali até sobre os Stars, né? Enfim, gente, até a Umbrella voltou e o Village deixou de lado isso, sabe? A gente teve também um momento bem descontraído que eu acabei falando várias coisas que eu, particularmente falando... Ó, o passarinho também tá falando. Ele também... Você também queria? Pois é, pois é. Eu acabei, então, contando pra eles de algumas fanfics que eu tenho, né, sobre a franquia, porque a gente tava ali muito descontraído, falando sobre as coisas, e o Kawata se mostrou bem interessado, tipo, nossa, sério, me fala mais e tudo. E ele até brincou, falando que ele levaria essas ideias pro chefe dele, que é o Jun Takeuchi, que hoje é o produtor executivo. Ele é a pessoa acima do Kawata, no caso, né? Então, ele brincou, né, com as minhas... Eu fui dando as ideias e tudo. Eu brinquei com o negócio da Ashley ser presidente americana, do tipo, depois de tantos anos, tipo, 20 anos depois, ela ter decidido, depois de tudo que ela passou ali, com o Leon no Resident Evil 4, de também lutar contra o bioterrorismo, seguindo a carreira do pai dela e entrando pra política e tudo mais, e enfim. E aí até o Kawata, ele brincou, ele falou que com essas ideias minhas, eles teriam agora ideias pra 20 anos de franquia, sabe? Claro, gente, foi tudo em tom de brincadeira, mas se um dia a Ashley aparecer presidente nesta franquia, vocês já sabem de onde pode ter saído. Eles nunca cogitaram. Saiu tudo disso aqui. Só que não. A gente tava falando um pouquinho sobre live streams também, né? E tudo que eu falei pra eles que eu faço live e tudo. E aí, papo vai, papo vem, eu acabei falando sobre quando eu faço live dos jogos clássicos, que a galera assiste mais do que quando eu faço live dos jogos mais novos. Então, por exemplo, se eu fizer uma live do Resident Evil 1 ou do Resident Evil 2 clássico, vai ter mais gente do que se eu fizer uma live do remake do Resident Evil 2, sabe? E eles ficaram bem interessados nisso. Porque eu acho que, foi até uma coisa que eu falei pra eles, eu falei que a galera ainda gosta muito dos jogos clássicos. A galera tem uma curiosidade com os jogos clássicos, né, de tipo, da onde veio e tudo mais. Gente, é a história da franquia, sabe? Não dá pra ser ignorada. E o quanto que seria legal se a gente tivesse, eventualmente, um port ou uma remasterização, um pack remasterizado desses jogos clássicos para as plataformas atuais. Sabe, do tipo, é história da franquia, as pessoas têm curiosidade de entender de onde que veio, qual é o jogo original em que a reimaginação está se baseando, e que as pessoas têm esse carinho também com os jogos clássicos. São 30 anos da franquia, né? Então, eu acho que é natural, muita gente que
chegou mais recentemente na franquia, tem essa curiosidade mesmo. Então acho que é por isso também que acaba tendo bem mais gente quando eu faço uma live de um jogo clássico do que de um remake, por exemplo. E a gente falou bastante também, e foi uma coisa que eles acharam um ponto bem interessante, que a gente falou sobre a, entre aspas, ocidentalização da franquia Resident Evil. Quando eu falei sobre isso na live agora, que eu falei pra vocês que a gente ficou 4 horas, né, conversando em uma live aqui no canal. Essa live tá salva, tá? Depois vocês podem ir lá assistir. Quando eu falei sobre isso, as pessoas não entenderam exatamente o que eu quis dizer sobre a ocidentalização da franquia. Então, deixa eu até explicar aqui pra vocês. O que a gente estava conversando é que, aos poucos, gente, a franquia Resident Evil, que é, apesar de ser uma história que se passa nos Estados Unidos, ou no caso do 4, que se passa na Europa, não importa onde o jogo se passa, tá? Ainda é um jogo feito por uma empresa japonesa, do jeito japonês de se fazer um jogo de terror e de survival horror, com as nuances que somente uma pessoa, um japonês poderia ter, pela visão, o jeito de fazer japonês, entendeu? A franquia vai perdendo cada vez mais isso e se ocidentalizando, né? Então, a gente comentou muito, né, sobre esse jeito japonês de fazer as coisas. E aí eu até dei o exemplo mesmo do próprio Village, né? Que o Village, ele é muito querido, né, pelos fãs. Isso eu dei o exemplo na live, tá, gente? Não pro pessoal da Capcom, tá? Eu dei o exemplo do Village pro pessoal na live, porque o Village, ele é um jogo extremamente popular nos Estados Unidos. O público americano gosta muito. Inclusive, o público americano, ele é muito peculiar, gente, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês. Quando o Reverse, recentemente anunciaram que Reverse teria o seu servidor fechado, assim, o comportamento do brasileiro, por exemplo, foi, e depois eu vou entrar em multiplayer, foi, nossa, finalmente, né, Capcom? Tipo, cara, vocês acharam realmente que essa ideia ia dar certo? Tipo, não é o que a galera gosta, sabe? De Resident Evil. Inclusive, é uma ocidentalização. Esse tipo de jogo multiplayer mata-mata é muito mais ocidental do que japonês, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. E o público americano ficou tipo, nossa, poxa, que pena, era tão divertido, como a gente queria que tivesse dado certo o Reverse, porque era um jogo tão divertido, ele tinha tanto potencial. Eu vou ficar quieta pra não ser criticada. Ah, gente! Sério? Potencial onde? Potencial onde? Onde que as pessoas... Enfim... Vocês entendem quando eu falo de ocidentalização? E aí, ainda sobre o Village. O Village, lá no Japão, quando ele foi lançado, por ele ser em primeira pessoa e... Enfim, creio eu por ter sido mais em primeira pessoa, ele não estava vendendo tão bem, tanto que tinha muita promoção do Village, pouco depois do lançamento do jogo. Eu acho que o jogo começou até a vender melhor depois que saiu a expansão Winters, que é a Gold Edition, né, que tem um modo em terceira pessoa e tudo mais. Mas, claramente, o Village é um jogo muito mais querido pelo público ocidental do que pelo público lá no Japão. E Resident Evil, antigamente no Japão, era uma franquia que é o que o Monster Hunter é hoje. Basicamente falando, tá, gente? Então, assim, quando eu falo de ocidentalização da franquia, não é onde a franquia se passa. É o jeito como a franquia é feita. A gente até falou um pouco sobre o quanto os fãs de Resident Evil são dedicados a entender a história e tudo mais. A gente falou sobre localização, né, da importância da localização por isso, né, que a galera gosta muito de entender a história do jogo e tudo mais, e o quanto a galera se dedica a dissecar isso e tudo mais, né, os criadores brasileiros principalmente, e que essas nuances desse lore, do Deus Lore, Café com Deus Lore, foi se perdendo quanto mais a franquia ia se ocidentalizando, quanto mais a franquia ia recebendo uma consultoria de um ocidental aqui e ali, até chegar no ponto do Village ter um roteirista ocidental.
É basicamente isso que eu falei de ocidentalização. Que os fãs brasileiros, particularmente, gostam mais do jeito japonês de se fazer um jogo do que do jeito ocidental de se fazer um jogo para o gênero do survival horror e para a franquia Resident Evil. E claro que um assunto vai puxando o outro, então, como eu falei pra vocês do Reverse, eles me perguntaram sobre multiplayers. Se os fãs brasileiros gostam de multiplayer em Resident Evil, se eles gostaram desses últimos multiplayers. E eu disse que os fãs brasileiros dão preferência para jogo single player. Note que eu não falei sobre jogo ser cooperativo, tá? De tipo multiplayer online, você é o Chris e eu sou a Sheva e vice-versa, jogando Resident Evil 5, por exemplo. Eu falei sobre multiplayers, Reverse, Resistance, Umbrella Corps, essa coisa mais voltada para uma coisa de ou um contra o outro, sabe? Shooter, basicamente, né? E eu disse que, como é uma franquia de survival horror, a galera dá uma preferência para jogo single player. A partir disso, a gente começou a falar sobre a visão de survival horror da franquia, né? E que os aspectos inerentes do survival horror na franquia, o que a galera preza pelo survival horror, aquela coisa, né, gente? Recursos escassos, gerenciamento desses recursos, backtracking e muito detalhamento de história em arquivo, por exemplo, essas nuances que, como eu disse para vocês, só uma empresa, só os desenvolvedores japoneses vão ter esse jeito japonês de fazer e tudo, puzzle e tudo. E aí eles me perguntaram qual era o meu puzzle favorito. E eu mostrei esta imagem para eles do meu puzzle favorito. De novo, gente, só empresa japonesa para fazer isso aqui. Vamos combinar? A gente também falou bastante sobre os remakes, né? E aí, obviamente, Resident Evil 4 é o remake mais recente, então a gente acabou falando um pouco mais sobre ele e do quanto ele agradou os fãs, do quanto ele foi fiel, tentou ser o mais fiel possível ao jogo clássico e tudo mais, e do quanto ele era incrível, né, do quanto a galera adorou, né, e conseguiu agradar tanto os fãs do jogo clássico, quanto os novos fãs também. Então eu acho que Resident Evil 4 realmente se estabilizou como um modelo de reimaginação dentro da franquia Resident Evil, né. Eu sempre vou preferir, gente, que um remake seja 1:1, no máximo 1:1 com coisas extras, com coisas novas, que foi o caso do Silent Hill 2 Remake, por exemplo, sabe? Que foi um remake extremamente fiel ao jogo clássico, né? Ao jogo original. O 4 ainda fez algumas mudanças ali, principalmente de lore, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que eles estão tentando dar uma enxugada na história da franquia, quase que como um soft reboot. Claro que eles não me disseram isso, né? Isso é totalmente vozes da minha cabeça, tá? Mas eu acho que é isso meio que tá, talvez, acontecendo com a franquia. E eis que chegou o momento, né, gente? Porque eu tinha que falar sobre. Desculpa, mas chegou o momento de falar sobre Sombras de Rose, que é a DLC do Village, que é o jogo da série principal mais recente. E, gente, eu falei do quanto eu não me sinto jogando Resident Evil, jogando Sombras de Rose. E é claro que eu também falei sobre as comparações entre Sombras de Rose e Frozen. Eu fiquei até um pouco apreensiva ali na hora, sabe? Eu falei, o pessoal brinca muito que ela é a Frozen e tudo, né? Por causa do poder dela e tudo mais. A gente deu risada, mas eu fiquei meio apreensiva, sei lá, fiquei meio com medo, sabe, de ser ofensiva, alguma coisa assim. Mas no fim, eles deram risada e, gente, eles sabem. Eles sabem, principalmente que a maior parte da galera não gostou de Sombras de Rose e tudo. A não ser os fãs norte-americanos que gostam até do Reverse, né? Mas eles sabem, né, gente? Eles sabem que as pessoas não se sentiram jogando Resident Evil com essa DLC do Village. E, enfim. Gente, essas empresas sabem muito mais do que a gente.
Eles pegam as opiniões de imprensa e compilam tudo, então eles sabiam exatamente o que eu tava falando pra eles. Acho que por isso que eles deram uma risada e não se mostraram surpresos, sabe? Do tipo, a gente sabe que a galera não curtiu tanto, né? E, enfim. Também falamos sobre as adaptações live action de Resident Evil, né? Eu disse o quanto eles não são adaptações fiéis, que a gente gostaria de ter adaptações fiéis, como The Last of Us teve, por exemplo, e que a gente não teve até hoje com Resident Evil. E eles também não se mostraram surpresos em momento algum quando eu falei sobre isso. Então eles também sabem, né, a respeito das opiniões da galera sobre os fãs. Exceto, de novo, os fãs norte-americanos, gente, que queriam fazer petição pra série da Netflix ter segunda temporada. Eu falo pra vocês, gente, que os fãs norte-americanos são muito esquisitos. Quando eu falo, vocês não acreditam. Por fim, né, gente, o Kawata também deixou claro que ano que vem a franquia vai fazer 30 anos e que eles estão preparando várias coisas para esse aniversário da franquia. Então eu acho que ano que vem vai ser um ano bem agitado. Como eu disse pra vocês, eu aposto em um anúncio de Resident Evil 9 no meio desse ano por causa da Summer Game Fest. E pra sair, de repente, no ano que vem. Ou Resident Evil 9. Eu acho que Resident Evil 9 vem antes de um novo remake. Eu acredito no Resident Evil 9 primeiro. Então, eles disseram que vai ser bem legal, né? O famoso fique ligado, vem aí, né? E tudo mais. Então, oremos, né, galera? Agora eu quero falar um pouquinho, gente, sobre o quanto eu busquei enaltecer o Brasil e a comunidade brasileira de Resident Evil. Lembrando que você ser vira-lata e falar mal do seu país não vai trazer nada de bom, nenhuma contribuição, nenhuma melhoria para o produto no seu país. Então eu fiz questão de enaltecer o mercado brasileiro de games, enaltecer os eventos que a gente tem aqui no Brasil, como a Gamescom, agora que era o Big Festival, agora é a Gamescom, a Brasil Game Show. Eu fiz questão de falar para eles do quanto os fãs são fervorosos, do quanto o público de Resident Evil no Brasil é enorme, não só de Resident Evil, mas de games também. Do quanto os fãs de games, o quanto os jogadores de games lotam os eventos também. Eu achei muito importante falar isso. E a quantidade imensa de cosplayers de Resident Evil que a gente tem em todo evento, seja de anime ou seja de games, que a gente sempre tem aqui no Brasil. Eu mostrei várias fotos e vídeos para eles de reuniões de cosplayers de Resident Evil nos eventos e eles ficaram muito impressionados. E eu sei que para eles, às vezes, é uma viagem muito difícil, né, gente? Porque são quase 30 horas de viagem no total ali, contando conexão e tudo mais. É uma viagem muito longa e muito cansativa também. Mas eles se mostraram muito entusiasmados em ver isso com os próprios olhos, sabe? Eles ficaram muito impressionados. E parece que eles gostaram muito do que eles viram também. Eu achei isso muito legal. Eles também se mostraram muito interessados na criação de conteúdo, né, principalmente do database, né, que era eu que tava ali e tudo, então eles ficaram muito impressionados com o meu cenário de fundo, da quantidade de itens que eu tenho e tudo mais, e olha que eu nem sou a maior colecionadora de Resident Evil, e essa coleção aqui tem muitos anos, né, gente, eu coleciono há muitos anos, né, então eles comentaram, né, sobre o quanto eu tinha de itens e até brincaram. Eles falaram, nossa, você tem mais itens do que a gente. E aí me levaram para ver uma estante que eles têm de colecionáveis ali, de itens, né? Em exposição, assim, de Resident Evil e de outros jogos também. E por isso até que eles me deram os itens de colecionismo, né? Eles falaram, a gente sabe que você coleciona e tudo mais. Então, no fim das contas, tudo isso para dizer o quanto eles ficaram impressionados com Brasil e Resident Evil, com comunidade brasileira de Resident Evil, com os fãs de Resident Evil, o quão dedicados eles são e o quanto, a gente também falou sobre isso, né, o quanto a franquia é grande aqui no Brasil,
sabe? O quanto as pessoas adoram assistir lives de Resident Evil e tudo mais. Então, eles ficaram bem impressionados. E, olha, eu não duvido nada que ano que vem, de repente, talvez até esse ano, a gente tem uma visitinha de Kawata-san aqui no Brasil, porque ele parecia bem empolgado, tá? Enfim, gente, foi uma reunião de quase 2 horas que a gente teve lá, e esse vídeo já tá enorme também, né? Eu tentei sintetizar ao máximo as informações, claro que nem tudo eu consigo falar também, né? Porque ali, né, gente, no meio da conversa ali, talvez a minha memória fique um pouco afetada, mas eu só queria dizer que eu fui recebida por eles com muito carinho, com muito respeito. Eles demonstraram um respeito por mim e pela minha jornada como criadora de conteúdo, e não só de Resident Evil, mas de games também, que muitas vezes eu não sinto aqui, sabe? E eles demonstraram, assim, um grande respeito em me conhecer também. A gente conversou muito também sobre a minha criação de conteúdo, e eles se mostraram muito interessados e muito impressionados também, e muito gratos também, né, por tantos anos aí falando sobre a franquia. Então, essa visita na Capcom significou muito pra mim. É um marco na minha carreira, que não é uma carreira de agora. Talvez você conheça meu canal, talvez você tenha conhecido a partir do 4 Remake, talvez do Village, talvez do 2 Remake, talvez até pelo 7, porque a partir do 7 eu já criava, né, conteúdo, vídeos, né, sobre Resident Evil aqui. Mas a minha carreira com conteúdo de Resident Evil já vem desde 2000, claro que de uma forma muito mais como um hobby, né? Eu tinha 15 para 16 anos de idade, então muito mais como um hobby. Hoje, com meus 39 anos, eu consigo viver disso, sabe? Então, hoje é um trabalho, e eles demonstraram muito respeito e ficaram muito impressionados, assim, sabe? Com o meu cenário, por exemplo, e com o canal também, né? Então, a gente também falou, né, sobre iniciativas como Outubro Rosa, que eu faço por causa do câncer e tudo mais, e eles acharam muito legal também esse tipo de iniciativa. Eu espero que esse tipo de iniciativa, inclusive, de repente, estimule eles também a fazer essas iniciativas dentro das suas outras franquias, então, eventualmente promoções que revertam parte dos lucros para incentivo a pesquisas em tratamento de câncer, sabe, por exemplo. Eu sei que para Street Fighter já fizeram, então, quem sabe, eventualmente, a gente não tenha mais iniciativas assim por parte deles. Tomara que, sei lá, eu, com meu tamanhinho, né, de criadora de conteúdo, e literal também com meu 1,52 de altura, tenha inspirado de alguma forma, sabe, a fazer alguma diferença. A gente nunca sabe, né? E como eu disse pra eles também, a Monique de 11 anos de idade, que é a idade que eu tinha quando eu comecei a jogar Resident Evil lá em 1997, ela jamais acreditaria que ela um dia estaria dentro do prédio da Capcom, no Japão, conversando com o produtor da franquia, um dos cabeças da franquia Resident Evil. E eu falei isso pra eles, né? Se eu contasse pra ela, pra essa Monique de 11 anos de idade, ela não ia acreditar. Ela ia falar, você tá zoando com a minha cara. E a gente comentou sobre isso, né? Que quando eu tinha essa idade, gente, eu não tinha dinheiro. Eu vim de uma vida bem simples, né? Eu morava numa casa bem simples. Minha mãe era diarista. E ela sempre fez tudo por mim, sabe? Para que eu tivesse estudos, para que eu também jogasse videogame, que é uma coisa que eu sempre gostei de jogar. Óbvio, né, gente? A pirataria me possibilitou jogar Resident Evil por muitos anos, né? No Play 1, no próprio Play 2, no Dreamcast também, enfim. Mas hoje eu tenho os jogos originais, hoje eu tenho condições, né, de ter os jogos originais, então a minha mãe sempre fez tudo que ela podia, né? Ela sempre moveu céus e terras para que eu tivesse condição de estudar,
Eu sempre gostei de estudar idioma, então chegou em um momento em que ela falou, vou te colocar numa escola de inglês pra você aperfeiçoar esse inglês que eu estudava por conta, sabe, gente? Eu era muito autodidata. Então eu aprendia com filme, com videogame principalmente, mas com filme, com série, com música. E um dia ela fez o esforço, sabe, de me colocar numa escola de inglês para que eu pudesse melhorar o meu inglês ali, principalmente conversação, porque eu tinha muito acesso a vocabulário e tudo, mas eu não sabia, sabe, desenvolver uma conversa. Então, eu aprendi, né, a conversar em inglês e pude ter essa conversa com eles em inglês graças a isso. Hoje, que nem eu falei pra vocês, eu estudava japonês, agora eu vou voltar a estudar, né, então tentar passar adiante, né, toda essa... tudo que ela me proporcionou e tentar levar além, sabe, isso. Então, gente, eu jamais imaginei, com 11 anos de idade, com uma mãe diarista, morando num lugar muito simples, eu não imaginava sair nem do meu bairro, quanto mais do meu país, quanto mais para conhecer o produtor de Resident Evil no Japão, no prédio da Capcom, sabe? Então eu comentei sobre isso com eles, assim, né? Na hora que eu tava agradecendo eles e tudo. E, claro, gente, eu sou muito grata a todos os esforços que a minha mãe fez para que... Se eu cheguei nesse ponto, muitos esforços dela. E, infelizmente, ela não tá mais aqui para ver tudo isso que tá acontecendo, sabe? Todas essas conquistas, sabe? Mas eu espero que ela esteja muito feliz e muito orgulhosa de mim, onde quer que ela esteja. Eu acredito que ela esteja num lugar bom. Minha mãe faleceu em 2022. Queria muito poder contar tudo isso pra ela, mas eu sei que ela tá vendo. Então eu só espero estar fazendo jus a todos os esforços que ela fez por mim, sabe? E claro, não só que ela fez por mim, mas também a dedicação de anos que eu também tive, sabe, de aprender cada vez novas coisas, aprender a fazer um site, aprender a mexer com o site, aprender a gravar vídeo e editar vídeo, não que seja a melhor edição do mundo, mas enfim, todos esses esforços, né, que foram anos e anos e anos e anos, né, de dedicação. Quando você olha pra trás, você, sabe, não imagina que que um dia você pudesse chegar nesse ponto de conhecer o produtor da franquia no Japão. Mas no fim, gente, às vezes, por mais difícil que às vezes seja, cara, ainda vale a pena, sabe? Então, eu tô muito honrada, muito feliz e muito... Eu ainda tô um pouco sem acreditar. Mas no fim, eu sei que é mérito do meu trabalho. Eu só quero agradecer mesmo o pessoal da Capcom Brasil, que eles também falaram, né, do quanto... isso era mérito do meu trabalho, eles sempre deixaram isso muito claro. Eles sempre foram muito respeitosos com o meu trabalho e sempre enalteceram o meu trabalho, sabe? Do tipo assim, a gente sabe o que você já fez pela comunidade, então quero muito agradecer por eles terem me considerado ano passado para essa reunião, que foi agora essa reunião no Japão, foi uma extensão dessa reunião, e por todos os esforços, né, para que a gente conseguisse realmente fazer essa extensão acontecer agora lá no Japão. Então, fica aqui também o meu muito obrigada ao pessoal da Capcom Brasil por todo o respeito que eles sempre tiveram comigo e com o meu trabalho. E lembrando, né, gente, eu não cheguei ontem na internet. Então, eu acho que essa ida na Capcom foi pra eu valorizar mais o que eu faço, porque às vezes eu sou muito do tipo não gostar de nada do que eu faço, sabe? De alguma forma tá dando certo. De alguma forma eu tô fazendo alguma coisa certa. É nessas horas que a gente vê que às vezes a gente se auto-sabota, às vezes a gente não dá valor no nosso próprio trabalho. Mas às vezes a gente não tá dando valor, mas outras pessoas estão. Pessoas que a gente nem imagina, como produtor da franquia que você tá fazendo esse trabalho e que você acha que não tá bom. Muita coisa tá mudando, sabe? Dentro de mim, assim. Não vai se refletir no meu trabalho, não necessariamente, mas enfim, vai também, óbvio, né? A forma como eu vejo as coisas e tudo mais, né? Como eu vejo a franquia e tudo mais. Mas muito mais de... Nossa, eu tô falando muito, né?
tô até com sede. Mas muito mais do tipo, valorizar mais o que eu faço. Entende? Então, eles estavam valorizando, por isso que eu tava lá. Então, quem sou eu para não valorizar? Sabe, às vezes eu acho que meu trabalho é um saco de lixo. Mas pelo jeito não é. Obviamente, gente, nada disso teria acontecido se não fosse o apoio de vocês. Se meu conteúdo fosse esse saco de lixo que eu acho que é, eu não teria ido parar na Capcom no Japão. Então eu quero muito agradecer vocês por assistirem meus vídeos, por acessarem o canal, acessarem o site, acessarem as lives, conversarem comigo nas lives, por vocês me acompanharem, por vocês nunca terem desistido de mim. Muitas vezes eu meio que dei uma desistida e vocês sempre continuaram muito firmes, até nos momentos mais difíceis da minha vida, vocês continuaram junto comigo. Essa é uma conquista nossa também, sabe, como comunidade brasileira e como comunidade database também. Então, muito obrigada, gente, muito obrigada por tudo que vocês fazem por mim de verdade. E que a gente possa continuar enaltecendo a comunidade brasileira. Que o pessoal lá da Capcom Japão tenha que eles fiquem cada vez mais impressionados com a gente. Com a nossa capacidade de ser um mercado imenso e extremamente dedicado e fiel à franquia Resident Evil e ao videogame também, que é um entretenimento tão bacana. Então, nossa, eu acho que é isso, né? É só agradecer mesmo, gente. Só tenho muita gratidão, principalmente depois do ano passado, que eu falei pra vocês que foi um ano bem... Os últimos anos, né, gente, foram muito conturbados. Então, obrigada por não terem soltado minha mão. Ano passado, eu até falei isso no último vídeo que eu lancei no ano passado, né? Foi um ano em que eu não atingi as minhas expectativas pessoais, com certeza eu não atingi as de vocês. Mas agora eu posso dizer que ano passado foi um ano de plantação. E que esse ano de 2025 tá sendo um ano de colheita. No fim, eu acho que tudo valeu a pena e realmente, tudo tem sua hora pra acontecer. E as coisas acontecem na hora certa e às vezes a gente não tem ideia do que vem a seguir, das coisas incríveis que vem a seguir depois de um monte de coisas bizarras acontecerem na sua vida, seja pessoal ou profissional. Nossa, gente, é isso. Eu já falei muito, minha garganta tá seca. Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas coisas que eu comentei com vocês. Dessa minha ida na Capcom, se vocês ficaram orgulhosos também, né? Pela nossa comunidade databaseística aqui. E o que vocês esperam, né? Para os 30 anos da franquia também, baseado nisso que o Kawata falou, né? O que vocês acham que vem por aí? Será que vai ser um ano agitado? Eu acho que vai ser. Eu particularmente tô bem confiante de que vai ser um ano bem agitado. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Nossa, gente, olha, se vocês chegaram até aqui, muito obrigada pela paciência, porque eu falo demais. Minha garganta tá seca, eu preciso beber uma água. Mas é isso, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!